Acredito que você trouxe sua Bíblia. Se você trouxe, levanta ela um pouquinho para o alto aí e dá um glória a Jesus. Nosso irmão fez menção da Bíblia no início e eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Porém, eu gostaria de alguns momentos, antes da gente entrar na mensagem específica, falar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela contém 2 testamentos. E nós conhecemos Velho Testamento, Novo Testamento. Temos um total de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Tanto o Velho quanto o Novo é subdividido em 5 partes. O Velho Testamento, Pentateuco, histórico, poéticos, profetas maiores, profetas menores. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os livros históricos são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí vem os profetas, que são o número de 17, porém tem uma divisão, 5 considerados profetas maiores e 12 considerados profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel e Ezequiel. Esses são os 5 profetas maiores. Aí vem os livros dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechando assim o Velho Testamento, colocando aí os livros históricos, os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No Novo Testamento, nós também temos a mesma divisão de 5. Primeiro grupo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois vem as 13 cartas de Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Aí vem as 8 cartas gerais. Hebreus, 1ª, 2ª Pedro, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. E finalmente o livro de Apocalipse, que é o livro de revelação. Todos estes 66 livros falam de uma pessoa, apresentam uma pessoa, revelam uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. 98% foi escrito em hebraico e apenas 2% em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Estes 66 livros tiveram 40 autores, que viveram do primeiro para o último cerca de 1.500 a 1.600 anos. 40 autores. E entre eles não existe contradição para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós temos como curiosidade o maior versículo da Bíblia. Fagner, por gentileza. Esther, capítulo 8, versículo 9. Para quem não sabe, este é o maior versículo da Bíblia Sagrada. Veja o tamanho, da dimensão desse versículo. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Este é o maior versículo da Bíblia. A curiosidade também no menor está lá em Jó 3, 2. Dependendo da tradução, Jó 3, 2, assim está escrito. Põe aí, por favor, Fagner. Disse Jó. Dependendo da tradução, o menor versículo será João 11, 35. Jesus chorou. Dependendo da tradução. Portanto, são algumas curiosidades que eu gostaria de passar para vocês. E outra, o versículo que divide a Bíblia está lá no Salmo 118, no versículo 8. E o conteúdo deste salmo é muito profundo. Salmo 118, versículo 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor
nosso Deus. Amém, irmãos? E agora vamos abrir a palavra do Senhor, para a gente meditar um pouco nesta palavra. Gostaria que vocês abrissem comigo a carta, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. Palavras do Senhor Jesus, que tem tudo a ver com o que nós iremos falar aqui nesta noite. Se você quiser ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, fique à vontade. Diz assim, disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos juntos? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Para quem não foi ainda a Jesus, olha o que é que ele diz no versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos juntos? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Podem sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, Jesus está falando neste texto exclusivamente para quem conhecia as Escrituras. Ele está falando com judeus, pessoas que conhecem as Escrituras, pessoas que têm intimidade com as Escrituras, e Jesus diz para eles: examinai as Escrituras, que vós julgais ter nelas a vida eterna. Jesus testifica, Jesus confirma que eles têm conhecimento das Escrituras, porém, eles não examinaram como deveria, porque se examinar como se deve, vai descobrir Jesus, e ao descobrir Jesus, a pessoa vai a ele logicamente. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, que vocês julgam ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O problema é que há uma grande diferença entre ler e examinar. Eu não tenho dúvida que todos nós lemos a Bíblia. Agora, examinar, nem todos. E eu gostaria que todos examinassem as Escrituras, não apenas lesse. Vez por outra, eu tiro um mês de janeiro para ler. É diferente de examinar. E eu tiro 2 horas por dia, e dentro de 2 horas eu leio aproximadamente 40 versículos. 40 capítulos, melhor dizendo. Mas é para ler, uma leitura rápida. Dentro de um mês, você lê. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler 40 por dia, daria, dentro de 30 dias, 1200 capítulos. É só você querer, é só você se dedicar, é só você ter fome, ter sede da palavra. Vou falar em ter fome e ter sede da palavra, eu me recordo de Jeremias, quando ele diz lá em Jeremias 15:16: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E nas palavras de Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Portanto, há uma grande diferença entre ler e examinar. Existem muitos conselhos da parte de Deus para nós, seres humanos, com relação a examinar. Por exemplo, nos primeiros domingos de cada mês, nossa igreja celebra a ceia do Senhor. E um dos textos mais importantes é 1 Coríntios 11, 28. Examinai a si mesmo. Olha, o que é que o Senhor diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, o Senhor nos dá essa capacidade da gente fazer um exame em nossas vidas, para poder a gente participar da ceia do Senhor. Por falar em examinar, Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios 13, 5: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Quer dizer, Deus nos adverte diversas vezes com relação a examinar. Mas a questão aqui, especificamente falando, é as Escrituras Sagradas. E Deus usa o apóstolo Paulo para fazer um elogio a um povo que morava em Bereia. Que povo é esse? Lá em Atos 17, versículo 11 e versículo 12, nos fala a respeito deste povo. Diz o apóstolo: ora, estes de Bereia não eram os bereanos, eram os judeus que moravam em Bereia.
Porque Paulo tinha falado e vai falar dos judeus que moravam em Tessalônica. E agora ele diz: estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque estes que moravam em Bereia examinavam a palavra todos os dias, para ver se de fato o que Paulo pregava estava de conformidade com as Escrituras. Olha que coisa séria. Estão vendo aí? Eles examinavam, estes judeus que moravam em Bereia, examinavam as Escrituras. Você levantou sua Bíblia, você tem a sua Bíblia, você deveria conhecer ela de uma forma especial, porque não existe na terra nada tão sublime quanto a palavra de Deus. Nada se compara à palavra de Deus. Como foi dito aqui no início pelo irmão presbítero Messias, Salmo 138, versículo 2. Deus colocou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, é nosso dever examinar as Escrituras. Eu vou ler para vocês esse texto. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aleluia. A diferença de examinar e ler. O que é examinar? Segundo o dicionário da língua portuguesa, examinar é observar, investigar, analisar atentamente. Normalmente as pessoas, na sua maioria, não atentam para os detalhes e não levam em consideração os detalhes. E muitos agem da seguinte maneira: alguns veem os detalhes, outros veem, porém dizem: isto é besteira, isso não vale nada. Outros atentam para os detalhes e estes evitam muitos erros. Erros que às vezes são fatais para a nossa vida, em todos os aspectos. Segundo a palavra, é necessário a gente examinar as Escrituras. Sim, é necessário a gente examinar as Escrituras. Meu irmão, meu amigo, nada se parece mais com a verdade do que a mentira. Nada se parece com a verdade do que a mentira. Nada se parece mais com a verdade do que a mentira. Por isso que Deus chama a atenção nossa. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é a morte. Nós não temos ideia da quantidade de religiões que existem no mundo. Aparentemente, todas elas estão mostrando algo bom. Mas será que todas elas vão levar as pessoas a Deus? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Isso é tão sério que Deus fez questão de repetir esse versículo. Olha o que é que diz Provérbios 16, 25. As mesmas coisas que estão aí. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Deus repetiu o versículo 2 vezes, porque o assunto é muito sério. É muito sério. Meus irmãos e amigos, examine com bastante cuidado, para que quando o Senhor Jesus voltar, você não seja um daqueles que o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Você tem ideia do que é a pessoa viver a sua vida numa igreja, num grupo religioso, louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus? E segundo o texto sagrado, Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23, Jesus deixou escrito, e isso é uma advertência muito séria. Jesus diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios?
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe que essas pessoas, muitas, como disse Jesus, profetizavam em nome de Jesus. Observe que essas pessoas, em nome de Jesus, expulsavam demônios. Observe que essas pessoas, em nome de Jesus, operavam milagres. Mas naquele dia, que é inevitável para todo ser humano, muitos vão ser decepcionados. Vão chegar lá e vão se argumentar: mas Senhor, no teu nome, mas Senhor, no teu nome. Quer dizer, pensavam, acreditavam, porém eles não tinham o cuidado de examinar as Escrituras Sagradas. A gente vê nesses detalhes desse texto que eles faziam o que os cristãos, na maioria, fazem: expulsar demônio, fazer milagres, profetizar. Isto é muito sério. Quem tem o cuidado, quem tem a prática de examinar as Escrituras Sagradas, descobre verdades que às vezes não se diz abertamente, por falta de tempo, por uma série de circunstâncias. Detalhes que às vezes a pessoa está no culto, mas está com a cabeça longe. Está no culto, mas às vezes está no telefone. Está no culto, mas às vezes está pensando no encontro que marcou para depois do culto. Está no culto, mas está pensando em algumas coisas, e aí não presta atenção aos detalhes. Mas quem examina as Escrituras, descobre verdades como esta. Por exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Quem examina vai descobrir, o qual não é outro senão que alguns, é Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Sim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Olha, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele mostra aí, ele dá o seu perfil, e ele nos diz no versículo, presta atenção, versículo 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existe outro evangelho? Olha o que é que Paulo diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou maldito. Mas se a pessoa não conhece, a pessoa não tem conhecimento, e aí escuta e vai acreditando em qualquer coisa que se ouve, é necessário conhecer, é necessário examinar. Quem examina vai descobrir verdades, tipo 2 Coríntios 4:2. Vai descobrir que existem aqueles que adulteram o evangelho. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Existem alguns que adulteram a palavra de Deus, e se você não examinar, você pode ser uma vítima. Quando se examina a palavra, você vai encontrar aqueles que mercadejam, fazem comércio da palavra de Deus. 2 Coríntios 2:17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Existem aqueles que mercadejam, fazem comércio da palavra de Deus. Examinando as Escrituras, você vai encontrar falsos irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Olha o que é que Paulo diz: isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus,
e reduzir-nos à escravidão. 2000 anos atrás, Paulo falou a respeito disso. Examinando as Escrituras, você vai encontrar falsos pastores, falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Falsos mestres. Você vai encontrar falsos pastores, falsos mestres. Você vai encontrar falsos profetas. Você examinando as Escrituras, você vai encontrar falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 11, disse Jesus, e não são poucos, são muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Palavra de Jesus. Examinando as Escrituras, você vai encontrar falsos apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Por incrível que pareça, examinando as Escrituras, você vai encontrar falsos cristos. Isso é muito sério. Disse Jesus, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Cuidado com aqueles que dizem, crente não pode ficar doente. Você vai encontrar muitos lugares onde se diz, se afirma, crente não pode ficar doente. Vamos para as Escrituras. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Disse Paulo a Timóteo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem fiel, que Paulo faz questão de mencionar, e era um pastor, mas ele tinha frequentes enfermidades. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, Paulo menciona um irmão nosso na fé, e diz a respeito dele, ora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trofimo, deixei-o doente em Mileto. Irmãos nossos na fé, que estava com problemas de enfermidades. Quem foi que disse que todo crente tem que ser rico? Cuidado. Tem muitos hoje pregando o evangelho chamado da prosperidade, dizendo que é para as pessoas serem ricas. Vai Jesus para ser rico. Jesus disse em João 12, 8. Jesus disse em João 12, 8. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quando Paulo se apresenta aos apóstolos, ele recebe deles autorização e os apóstolos lhe dão uma advertência. Gálatas capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Gálatas 2, 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada,
Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também o que também me esforcei por fazer. Paulo, Barnabé, vocês podem ir para uma direção que nós vamos para outra, mas vocês não esqueçam dos pobres. Então essa história que todo crente é rico, é para ser rico, isso não é verdade. Olha o que diz Tiago capítulo 2, 14, 15 e 16. Tiago capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessários de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Entre nós, vai ter aqueles que têm, louvado seja Deus, mas vai ter aqueles que vai ter necessidade. Por isso que Deus fala para os que têm bens, o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Para os ricos, para os que têm bem da igreja, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Vamos ter pessoas de bem financeiramente, mas vamos ter pessoas carentes financeiramente. Outro detalhe, quem foi que disse que nós não teríamos dificuldades, problemas aqui na terra como cristão? Olha o que Jesus disse em João 16, 33. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E outra coisa que a gente precisa ouvir, que dificilmente a gente escuta, é que a nossa caminhada aqui na terra não vai ser bonança não. A bonança está no final, mas aqui a caminhada, ela é assim, ó. Atos 14, 22. Atos 14, 22, está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, de 1 até o 5. Romanos capítulo 5, de 1 até o 5, diz o apóstolo Paulo: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Amém? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguém não examinar as Escrituras Sagradas, o que acontece? Eu não sei o que acontece, mas eu sei o que pode acontecer. Eu não sei o que acontece, mas eu sei o que pode acontecer. Eu vou dar aqui alguns detalhes para vocês. Por conta de um detalhe, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, um acidente de carro. Um detalhe. Quantas vidas foram ceifadas durante o tempo que existem automóveis? Por conta de um detalhe. Pequeno detalhe. Quantas pessoas carregam ou já perderam a vida por conta de um erro médico? Um simples detalhe. Uma reprovação em um teste por conta de um detalhe. O sabor de um alimento, de uma comida,
perdeu por conta de um detalhe. O fim de um relacionamento, a perda de um título, uma derrota e muitas outras coisas se perdem por causa de um detalhe. Um detalhe faz uma grande diferença. Nós temos na língua portuguesa a vírgula. A vírgula tem algum detalhe importante? Por incrível que pareça, a vírgula. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Está pronto, Fagner? Primeiro exemplo. Prestem atenção. A vírgula pode ser uma pausa ou pode ser um não. Não espere. Eu estou dizendo para a pessoa esperar. Se eu disser não espere, já mudou completamente se não tiver a vírgula. Um detalhe muda completamente o sentido. Segundo exemplo, a vírgula pode sumir com o seu dinheiro. Messias tem na conta 23,4 bilhões. De repente pegaram a vírgula e colocaram antes, ele passou a ter 2,34 bilhões. Sumiu o dinheiro todinho dele. Um detalhe. Terceira, a vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Olha como mudou. Mudou completamente o sentido. Uma vírgula. Outro exemplo. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Veja que diferença. A mesma frase, só por conta de uma vírgula. O outro detalhe. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, vírgula, queremos saber. Muda completamente o sentido. E finalmente, a vírgula pode condenar ou pode salvar. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Olha aí. Mudou completamente o sentido. E agora, observe esse último detalhe. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. A mesma frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. A mesma frase, só por conta da vírgula, muda completamente. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, deve estar atento ao que se prega. Porque você pode ouvir uma coisa e sair dizendo outra coisa lá fora. Você pode ler uma coisa e sair dizendo outra lá fora. Você pode ler e entender uma coisa. Tem que examinar, não é só ler. Amém? Amém? Não é só ler, é examinar. No nosso caso, especificamente falando, muitos vão chegar diante do Senhor e mostrarem seus argumentos para se justificarem. Mas lá não adianta. O que tem que ser feito é aqui. Lá não adianta mais não. É aqui. Aqui você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Aqui a gente pode mudar a nossa história. Enquanto a gente estiver aqui, a gente pode mudar a nossa história. Mas depois que a gente fechar os olhos, tchau. Se muda mais nada. Porém o Senhor agirá de acordo com as sagradas escrituras. Quando todos chegarem diante dele, vamos ser confrontados pelas escrituras. Jesus disse em João 12, 47 e 48. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Isso é para todos. Olha o que está escrito. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo seguinte. Se quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido é essa que vai julgar no último dia. Por isso que muitos vão chegar diante do Senhor querendo se justificar. Senhor, eu cantava no coral. Senhor, eu cantava. Senhor, eu pregava. Senhor, eu dirigia. Senhor, eu ofertava. Senhor, eu dizimava. Senhor, eu ia para os cultos. Senhor, eu evangelizava. Senhor. Qual é a sua atitude para com a palavra do Senhor?
Qual é a nossa atitude para com a palavra do Senhor? Irmãos, isto é muito sério. Vejam alguns detalhes dentro das Sagradas Escrituras que não são levados em consideração por muitos. Observando esses detalhes, você vai ter uma noção por onde você está caminhando. Preste atenção. Na igreja nós temos pastores, presbíteros, diáconos. Na igreja nós temos pastores, presbíteros, diáconos. Para ser crente, qualquer um pode ser. Para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor, não. Não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, não. Deus exige. Deus explica. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Olha o que é que está escrito. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E continua também para o diácono. Você vai encontrar muitos pastores solteiros, muitos presbíteros solteiros, muitos diáconos solteiros, mas isso é besteira. Besteira. A palavra de Deus é besteira. Eu estou dando alguns detalhes para que você possa ter uma ideia. É comum, e existem centenas, talvez milhares de religiões no mundo, onde tem alguém que você vai a ele como seu mediador. Mas quando você examina as Escrituras, você vê 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus. Há um só Deus, diga. Há um só Deus. Todas as religiões podem estar reunidas em torno desse um só Deus. Todas podem estar reunidas. Agora, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. Não tem outro. Não existe outro ser, não existe outro personagem. É só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Deus não recebe minha adoração se eu não for através de Jesus. Deus não recebe minha oração se eu não for através de Jesus. A glória, a honra, o louvor é de Jesus. João capítulo 5, versículo 23, se não me foge a memória. João 5, 23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo que honra o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Só chegaremos a Deus por meio de Jesus. Não tem outro. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3,11: ninguém pode lançar outro fundamento senão Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Põe aí, por favor. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na nossa vida espiritual, quem é o teu ajudador? Quem é o nosso ajudador? Hebreus 13:6. Ousemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Amém? Por que o Senhor? Porque está escrito em Mateus 28:18. Todo poder me foi dado no céu e na terra.
Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Então não sou autoridade para ninguém. A quem nós iríamos pedir? Se só quem tem é Jesus. É por isso que quando a gente examina as Escrituras, a gente descobre esses detalhes. Todos nós oramos, todos nós rezamos, né? Dependendo da tradução. Mas como é que a gente ora? A quem a gente ora? Jesus disse, lá em Mateus 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Mateus capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presume que por seu muito falar, serão ouvidos. Tem pessoas que gostam de orar nas sinagogas, nas praças, para serem vistos, mas em casa não ora. Gosta de orar para ser visto. Examinando as Escrituras, a gente vai encontrar outra questão. A quem você procura obedecer? A Deus ou aos homens? Tem muitas pessoas que obedecem aos homens, como disse Jesus em Mateus 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, seu coração está longe de mim. Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Existem muitas pessoas que obedecem a tudo que seu líder espiritual manda fazer, mas não obedecem a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a nossa obediência é a Deus por meio da sua palavra. Amém? Diante destas questões, dá para a gente saber se estamos servindo a Deus ou não. A fé verdadeira, eu vou passar para vocês um detalhe, mas eu considero esse um grande detalhe. Messias citou aqui João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesta mesma oração, versículo 20, Jesus diz: não rogo somente por estes, os que estavam ali presentes com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fé verdadeira é uma fé alicerçada na palavra. Crê em Jesus na sua existência, o mundo inteiro crê, fala nele, fala dele e tudo. A fé que salva é a fé que é alicerçada na palavra. Você conhece o que Paulo disse em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É justamente por isso que é necessário examinar as Sagradas Escrituras. E examinar com muito cuidado. Porque Jesus nos advertiu que no final dos tempos, no final dos dias, iria ter muitos falsos. E que iria enganar a muitos. É preciso a gente ter esse cuidado. Eu sei que é uma luta. Eu sei. Eu sou crente há mais de 40 anos, já está perto dos 50. Não é fácil estudar a palavra. Se você consegue, você está num bom caminho. A maioria das pessoas tentam, mas começa a cochilar. Chega alguém para atrapalhar, surgem obstáculos, dificuldades,
para que você leia, para que você medite. Não me responda. Responda a você. Quanto tempo você passa por dia? Quanto tempo você passa por dia? O que é que você posta todos os dias? Hernandes Dias Lopes, grande pastor, ele diz que aquilo que a gente posta identifica o que nós somos. Como é que um cristão posta fotos, posta imagens, posta vídeo, posta muita coisa todos os dias, mas não posta um versículo da palavra de Deus? Como é que você passa horas e mais horas? Tem um aplicativo aqui que ele diz a você quanto tempo você passou aqui nele, por dia. Quantas horas? Quantos minutos? Eu não sei da Bíblia, eu não estudo a Bíblia, não leio a Bíblia, não sabe de nada. Como eu também não sabia, muitos não sabem de nada. Porque eu já contei aqui para vocês, e eu vou repetir de novo. O saudoso pastor Quaresma, quando eu me converti, há 40 e tantos anos atrás, ele chegou numa quarta-feira, meu irmão, e ele disse que chegou no estabelecimento comercial e alguém disse: pastor, isso aqui é crente. E ele disse: diga João 3,16, porque se você não souber João 3,16, você não é crente. Eu estava perto de Lourdinha, minha namorada na época, e ele foi pregar e terminou o culto, e eu procurei João 3,16, não achei nem João, nem 3, nem 16. E saí para casa pensando: eu não sou crente. Eu não sei João 3,16. Mas, num determinado dia, alguém me confrontou com a minha esposa, e eu não conhecia de nada, e eu fiquei cheio de dúvidas. E eu procurei meu irmão, que foi testemunho do meu casamento, o presbítero Antônio Soares, e contei para ele o que aconteceu, e ele disse: Cláudio, eu vou te dar um conselho. Tu quer estudar a palavra? Eu disse: quero. E ele disse: estuda assim, assim, assim. Velho Testamento, Novo Testamento. Ele me deu algumas explicações. E aí eu comecei a estudar. Não sei de muita coisa não, sei um pouquinho. Mas eu tirava toda manhã para ouvir o que não prestava. Sim, a hora da justa. Eu não perdia uma. E só ouvia o que não prestava. E aí eu disse: meu Jesus, esse tempo que eu estou aqui ouvindo essas besteiras, quer saber de uma coisa? Agora eu vou começar a ler a tua palavra. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu digo para vocês que estão aqui nessa noite, nesse dia que se comemora o dia da Bíblia: se você quer ler a Bíblia uma vez no ano, 15 minutos por dia, você lê ela num ano. E depois que você começa a ler, você vai tendo curiosidade e você vai avançando cada vez mais. Amém? Voltando aí dentro de poucos minutos que eu tenho ali, eu quero concluir deixando para vocês o seguinte: sobre a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus completa para a humanidade. A Bíblia Sagrada é a revelação completa de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade do cristão, suas doutrinas são santas, seu preceito são justos, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Conselho para todos vocês, preste atenção: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo. A Bíblia contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo, consolo para animá-lo. A Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, o guia do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno são descobertas. Na Bíblia você encontra a salvação. Na Bíblia você encontra a pessoa bendita, gloriosa, magnífica do Senhor Jesus. Na Bíblia você encontra vida eterna. Na Bíblia você encontra salvação.